Você tem dúvida de onde investir o dinheiro que você acumulou até hoje? Então fica nesse vídeo que eu vou te dar a melhor estratégia de investimento de acordo com o seu perfil. Eu sou a Andressa Bergamo, sou sócia fundadora da VG Capital e assessora de investimento. Estou aqui para ajudar você a desmistificar todos os investimentos. Então, antes de começar esse vídeo, já curte aqui, dá o seu like e também se inscreve no canal. Gente, o mais importante de tudo é você saber que não existe o melhor investimento do mundo ou o pior investimento do mundo. Também não existe a melhor taxa, a pior taxa. O que existe é o investimento ideal para o seu perfil de risco. Então, existem muitos investimentos muito bons que talvez não estejam alinhados com o seu perfil. Se eu sou conservadora, eu não vou pensar em investir em ações porque eu não vou aguentar a turbulência, né, a oscilação que as ações vão trazer para minha carteira. Agora, se eu sou uma pessoa mais arrojada, se eu aceito tomar risco, eu aceito essas oscilações, eu também não posso ficar sentada ali na renda fixa esperando os juros sobre juros que eu vou ficar descontrolada, né? Então, a gente usa muito o perfil de risco. Toda vez que a gente abre uma conta nova aqui no BTG Pactual, né, na assessoria que eu dou junto com a VG Capital, a primeira coisa que a gente faz antes de qualquer conversa é preencher o perfil de risco, porque com base nele, a gente começa a entrar em assuntos diversos, porque hoje o mercado, ainda bem, ele é infinito de investimentos, modo de falar. Quando você entra na plataforma ali, por exemplo, do BTG, você se depara com mais de 500 ativos de renda fixa, você vê mais de 1.200 fundos de investimentos, você entra numa plataforma de trader, né, que você aplica, compra e vende ações, e isso vira muito complexo, se torna um cenário muito complexo para quem talvez não esteja muito entendido do assunto ou que não estude diariamente isso. Até porque hoje nosso foco aqui são investidores do mercado inteiro, então a gente tem empresários, CEOs, jogadores de futebol, enfim, a gente tem advogados e médicos que não estão ligados no dia a dia dos investimentos. Então, é um trabalho muito crucial nosso identificar o seu perfil de risco versus os investimentos que a gente vai te sugerir. O perfil de risco, ele vai te posicionar no lugar certo. Então, vamos lá. Ele tem o perfil conservador, o moderado, o arrojado e o agressivo. Nessa ordem, dos mais tranquilinhos para os mais voláteis. Então eu vou te falar aqui qual que seria a estratégia perfeita para cada um desses investidores. Então vamos começar pelo perfil conservador, que é aquela pessoa que juntou o seu dinheiro, está começando a criar reserva de emergência e também não quer ver oscilação, não está querendo ver risco nenhum, não quer ver o dinheiro subir, cair, não. A pessoa só quer ver aquele dinheiro prosperar, que ele tenha os juros sobre juros e te dê mais tranquilidade. Então esse aqui é o perfil conservador. Dentro dele, a gente aloca de 70% a 80% em renda fixa. O que é a renda fixa? São ativos conservadores que eles vão te dar ali uma rentabilidade pós-fixada ou pré-fixada. Andressa, mas o que é isso? O pós-fixado, ele vem atrelado à Selic, a taxa de juros atual. Então, em torno de 100% do CDI, começa a ser uma boa taxa. 100% do CDI é 100% da taxa de juros. E o pré-fixado é uma taxa já previamente fixada, ou seja, hoje eu contrato uma taxa que ela vai valer até o vencimento do período. Isso é muito importante para investimentos de longo prazo, quando a taxa de juros está alta. Então, por exemplo, no momento que a gente está hoje, a gente tem uma taxa de juros de 15% com perspectiva de queda de taxa de juros, ou seja, pré-fixar taxas hoje é muito importante, porque lá na frente, quando a taxa de juros estiver caindo, você vai ter na sua carteira um grande percentual de taxa alta, já pré-fixada. Qual o risco disso? Tem o risco? Tem risco sim. O risco é de a taxa de juros aumentar ainda mais e você perder valor dele no mercado. Os outros 10, 20% aqui a gente jogaria para um modelo de renda fixa com indexação e inflação, ou seja, a gente sabe que o dinheiro ele perde valor com o tempo, né? Se a gente não investir, ele perde valor porque existe a inflação do período. E para isso, então, a gente pega esses 10 a 20% do patrimônio para colocar sempre inflação. Ou seja, nesse cenário, eu vou ter meu dinheiro todos os meses corrigido pela inflação. Haja o que houver, eu vou ter a inflação mais uma taxa já acordada. Normalmente esses títulos, a gente fala muito do título público, né, que são os mais famosos e mais conservadores com risco do governo.
e eles pagam IPCA mais 5, 6, 7, depende do momento. Mas vamos dizer que a gente está hoje num cenário de IPCA mais 7. Então eu tenho todo ano, eu tenho 7% garantido, mais a inflação do período. Então assim, eu durmo tranquila que meu dinheiro está sendo corrigido e ainda tenho uma taxazinha pré-fixada ali. Quando a gente fala do perfil moderado, é aquele investidor que já começa a olhar um pouquinho mais para o risco. Ele já acumulou a reserva de emergência, já está tranquilo com aquilo, com aquela parte de renda fixa que vai render ali para ele tranquilamente durante o período, mas ele quer uma pimentinha ali de investimentos que possam trazer uma rentabilidade acima da Selic, que supere alguns indexadores. Então, para esse cenário, a gente vai pegar o seguinte: de 40% a 50% em renda fixa pós, pré e inflação. Então aqui a gente vai usar essas três classes de ativos, porque a gente vai conseguir balancear um pouco mais, ter um pouquinho de indexado à inflação, a CDI e também ter uma taxa pré. Já os outros 20 a 30%, a gente começa a pôr um pouco do pé no multimercado. O que é o multimercado? A gente consegue enxergar isso muito nos fundos de investimento. Os fundos de investimento, ele tem um gestor, que é uma pessoa que só faz isso, e esse gestor, ele dentro do fundo, ele aloca da forma que ele bem entender, de acordo com a regra de cada fundo. Então, lá dentro ele pode trabalhar com commodities, com renda fixa também, ele pode ter um pouco de renda variável, câmbio, enfim, entre outras possibilidades dentro de um fundo multimercado, ele já diz, né? Multimercado, ele consegue acessar outros mercados que não só a renda fixa ou não só um fundo de ações. Então aqui ele tem um pouquinho mais de volatilidade também. Por quê? Porque o gestor, ele tá de olho no mercado. Então aqui é muito importante você escolher um fundo de investimento que seja uma casa muito séria, que seja uma casa com gestores renomados, porque aqui você vai depositar toda a sua confiança num único fundo, não, né? A ideia é que você diversifique em vários fundos, mas que cada um deles tenha uma análise muito crítica sua também e do seu assessor de investimento que está te auxiliando nisso. E por fim, o outro percentual também em renda variável. Também em torno de 20% é possível colocar já o pé em renda variável no perfil moderado. Aqui a história é um pouquinho diferente, porque a renda variável a gente tem prejuízos mais fortes, mas tem ganhos mais elevados também. Então a renda variável, ela não é para qualquer investidor. Eu sugiro colocar menos no começo para ir sentindo e eventualmente se você tiver estômago para aguentar as volatilidades, as oscilações, aí sim pode ir comprando um pouquinho mais e quem sabe até ir para um perfil arrojado, que é um perfil um pouco mais sofisticado, né? Em muitas casas é chamado assim, onde ele diminui a exposição em renda fixa, em produtos mais conservadores e joga um pouquinho mais para esses alternativos, para renda variável. Então olha só essa composição. Quando a gente olha para arrojado, a gente fala entre 20 a 30% em renda fixa, naquele perfil mais conservador, que vai te dar reserva de emergência. Agora, 40% a 50% vai para ações, vai para o mercado aberto, né, onde você pode investir em ações diretas, por fundos, via ETFs, enfim, entre outros investimentos lá dentro. Aqui a gente entra também numa classe um pouco diferente, que não é muito conhecida por alguns perfis, que são os ativos internacionais e os alternativos. Aqui eu vou falar muito sobre isso, vamos lá. Primeiro sobre os alternativos. Alternativos é tudo aquilo que entra como operação estruturada, como commodities, quando a gente fala de metais preciosos, como ouro, prata, enfim, são ativos que requerem um pouco mais de cuidado e mais atenção, porque não são tão comuns no mercado, né? Então é muito importante escolher de fato os melhores. Nessa ocasião aqui a gente tem até algumas operações estruturadas que tem proteção, então é muito importante avaliar isso. E já os internacionais, quando a gente olha para um patrimônio que começa a ficar mais relevante, a gente também começa a diversificar um pouco os riscos. E ter todo o seu patrimônio alocado num só país também é arriscado, mesmo que a gente esteja diversificando nas classes. Agora, esse perfil aqui, que é o arrojado, ele começa a mandar dinheiro para fora do país. Então, investir nos Estados Unidos, investir lá fora, em dólar. Com isso, a gente faz um câmbio, simplesmente transfere o dinheiro para lá e faz os investimentos lá. O interessante é que lá fora você também tem perfis de riscos. Então, você pode alocar em renda fixa, renda variável e também multimercados lá nos Estados Unidos. Esse aqui é um ponto muito importante, onde a gente usa aí 15 a 25% em internacionais. Ele também entra no perfil agressivo.
mas quando a gente entra no perfil agressivo, ele já sobe um pouco mais. Normalmente o perfil agressivo, ele tem um patrimônio mais constituído, porque a pessoa pode tomar mais riscos, então a gente consegue diversificar um pouco melhor. Nesse caso do agressivo, a gente seleciona de 15 a 25% em renda fixa, e depois a gente vai para renda variável já de cara com 45 a 60%. E o restante, né, em torno de 20 a 30%, fora do país. E lá fora a gente pode manter, como eu falei anteriormente, o perfil conservador, moderado ou arrojado. O interessante de internacionalizar o patrimônio é que você, além de diversificar os riscos do país, você também tem acesso a empresas muito qualificadas. Quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente vê empresas mais robustas, empresas mais sólidas, transparentes, com números mais visíveis, que dificilmente vão dar alguns problemas como a gente já viu no Brasil. Então, aquela pessoa que tem um perfil mais agressivo, mais arrojado, que tem um patrimônio maior construído, necessariamente precisa pensar em alocação internacional. Então, gente, basicamente é você olhar para qual perfil de investidor eu me encaixo e entender quais são as oportunidades que eu tenho de investimento hoje no meu banco, na minha plataforma. Como eu falei, eu hoje trabalho com o BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina e me dá acesso ao mercado inteiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se você tem dúvidas sobre o seu perfil específico, se você quer uma análise melhor de como é que, em que momento que você está da sua vida, me chama, a gente pode conversar, fazer uma análise e te sugerir alguns investimentos próprios para você. Lembrando que nem todos os investimentos estão na plataforma, por isso é essencial ter uma pessoa que pode te assessorar começo, meio e fim, até passar desse dinheiro para os seus herdeiros, enfim, e minimizar cada vez mais os gastos que você vai ter na parte de sucessão. Então eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo, já dá o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.